Pastor João, qual é a passagem bíblica ou algum personagem, né, bíblico, você pode até citar aí algum personagem contemporâneo também, sobre a oração que chama a sua atenção? Porque eu acho que cada um de nós aí temos aqueles personagens bíblicos que são os nossos favoritos, né, que Deus fala muito em nossos corações através da vida deles. E para o senhor, qual é o personagem aí, ou passagem bíblica que chama muito a sua atenção? Então, meu irmão, eu vou citar a passagem e já está relacionada com o personagem, né? Então, uma passagem bíblica de oração que eu acho assim extraordinária, que sempre carrego comigo, é a passagem do Salmo 139, verso 23 e 24, né? Que Davi diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, esta oração, eu acho uma oração extraordinária, né? Que Deus, pela ação do Espírito Santo, moveu, né, o seu servo Davi a escrever. Então, eu acho isso surpreendente, esse pedido de Davi, né? E eu sempre, quando já falei algumas vezes sobre esse texto, né, além do Salmo, eu gosto muito porque essa oração tem alguns apontamentos que eu acho assim muito significativo e a gente notá-los, né? E mais que isso, a gente poder viver à luz dos mesmos, né? Então, por exemplo, você nota ali, por exemplo, ele aponta para a intimidade com Deus, né? Davi fala: sonda-me, né? Prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Então, é uma relação pessoal com Deus, né? Fala da intimidade dele com Deus. Porque existe aquela dimensão da oração que é coletiva, que é comunitária, que, como disseram pro Tozer, né, a W. Tozer, perguntava para ele o que era mais importante, se era a Bíblia ou a oração. Perguntaram: será que é mais importante ler a Bíblia ou orar? Aí ele disse: bom, é fácil de saber isso. Qual asa é mais importante para um pássaro, a esquerda ou a direita? Ou seja, não tem como, é as duas, né? O pássaro precisa da direita e da esquerda. Então, nós precisamos de Bíblia e de oração. E, pensando no tema oração especificamente, qual é mais importante? A oração particular ou a comunitária? As duas são importantes. A Bíblia coloca para nós vários dados, né, na Escritura mostrando que as duas são importantes. E aqui, Davi está pontuando a oração que tem a ver com a relação pessoal dele com Deus. Sonda-me, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno, né? Então agora não é coletivo, agora não é intercessão por outras pessoas, agora não é comunitário, é a oração entre a comunhão entre ele e Deus. Então eu acho muito lindo, porque aponta para essa intimidade com Deus. Também ela aponta para a maior necessidade, a nossa maior necessidade aos olhos de Deus. Qual que é a nossa maior necessidade? É o coração. É o coração. É ali que está a nossa maior necessidade. Né? Por isso que o autor de Provérbios, né, que provavelmente é o filho dele, é o Salomão, né, que escreve em Provérbios 4:23. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes, as saídas da vida. E você vai ver quantas vezes na Escritura faz-se referência ao coração, que é o centro, né? Que é o homem interior, que é a sede das emoções, da vontade, do pensamento, da razão humana. Então Jesus fala, a boca fala do que está cheio o coração. Hebreus fala: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Então, essa oração de Davi é extraordinária, porque ela aponta para a nossa intimidade com Deus, ela aponta para a nossa maior necessidade aos olhos de Deus, que é o coração, é transformar, é ser sondado, né, o nosso coração. Então eu acho isso uma oração que eu procuro repetir sempre como um modelo para mim, né, e que eu sempre incentivo os irmãos a fazer essa oração. E também, ela também aponta para a eternidade com Deus. Olha só que interessante, ele diz: sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tem uma versão que diz: guia-me pelo caminho da vida eterna.
Então, olha que interessante, ela aponta para a nossa intimidade com Deus, ela aponta para a nossa maior necessidade aos olhos de Deus, e ela aponta para a nossa eternidade com Deus, né, que é muito importante. E, além disso, ela aponta para a nossa interioridade, né? A questão é o nosso interior, porque a gente está muito focado no exterior, né? Naquilo que eu posso ter, naquilo que eu deixo de ter, naquilo que Deus me deu, daquilo que Deus não me deu. A gente está muito focado da cara para fora, né? E essa oração faz a gente ter uma ação introspectiva, da cara para dentro, vou usar essa linguagem, da cara para dentro, quer dizer, dar um mergulho para dentro, porque a gente tem que ter na oração uma atitude introspectiva, né? Então isso é muito importante para a gente, num tempo em que a gente está sendo assediado, quase que segundianamente, como dizia o pastor Gervásio, de segundo a segundo, a ficar focado para fora, né? Sobretudo que nós temos uma tecnologia, né, do celular, dos smartphones, que faz a gente ficar só focado numa imagem, numa tela, e a gente não consegue mergulhar e olhar para dentro. Então, esses aspectos, para mim, são surpreendentes, né? Então, o personagem que me marca, e que eu citei a passagem, é Davi, porque essa é uma das orações de Davi, né? Então, se você ler os Salmos, tem uma série de outras orações, como a do Salmo 3, que é umas coisas extraordinárias, né? Como tem crescido o número dos meus adversários, são muitos que se levantam contra mim, são muitos que dizem de mim, não há salvação para ele em Deus. Aí ele fala, mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha rocha. Então, assim, Salmo 27, ou seja, assim, é extraordinário. Um dos personagens, né, que eu cito é Davi. Eu acho extraordinário e cito especificamente Salmo 139, verso 23 e 24.